Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 17 de janeiro, quarta-feira da segunda semana do tempo comum. 17 de janeiro, quarta-feira. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Antão. Vamos saber quem foi Santo Antão? Santo Antão é considerado o pai dos monges e de todas as formas de vida religiosa. Viveu entre os anos 250 e 356 no Alto Egito. Sentiu-se chamado a seguir Jesus, indo para o deserto em busca da perfeição através da pobreza, da oração e da meditação. No exercício de colocar sempre toda a confiança na providência divina, a vida consagrada gira em torno do absoluto, onde Deus é tudo e basta. Sejamos também perseverantes em nossa fé e na busca da santidade. Santo Antão, rogai por nós. Vamos refletir o evangelho de hoje, está no livro... nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo, porque Jesus estava fazendo o bem. Ontem no Evangelho nós vimos que Jesus estava passando por uma plantação de milho, arrancou algumas espigas enquanto caminhavam. E os fariseus, de olho em Jesus, disseram: olha, por que eles fazem dia de sábado que não é permitido? Na reflexão nós vimos que os fariseus queriam tanto ser cumpridores da lei que exageravam e chegavam a inventar muitas obrigações. Aqui nós estamos vendo a continuação de ontem. Os mesmos fariseus que ficavam de olho em Jesus, atentos, olheiros. Já viram falar de olheiros? Pessoas que não têm nada para fazer, só quer saber de tomar conta da vida dos outros. Pessoas que vão para a igreja para ficar tomando conta da vida de quem está servindo lá. Pessoas que vão à missa, mas não prestam atenção na missa, ficam observando quem chegou, quem está do lado, quem está vestindo como. Sabe? É desagradável isso. Pessoas que ficam conversando na hora da missa, cochichando, falando mal do sacerdote, mal de quem está trabalhando e servindo na igreja. Nós temos, infelizmente, muitos fariseus hoje em dia. Pessoas que acham que são os donos da verdade. Jesus, ele olha o coração da pessoa. Deus vê o coração, sonda com compaixão. Jesus viu a dor desse homem, da mão seca. É claro, o homem estava sofrendo, né? Estava doente a mão dele. Qualquer hora podia até perder aquela mão. E Jesus vai ali no cerne do problema,
pede para o homem estender a mão, toca e cura aquele homem. O homem estava na hora certa, no lugar certo, e Jesus chegou para curá-lo. Agora, o que os outros iam falar doeu no coração de Jesus. Mas Jesus não deixou de fazer o bem para aquele homem por causa da dureza do coração daqueles fariseus. Jesus também vai fazer o bem para você, independente de quem fica te olhando na igreja, quem fica cochichando, quem trabalha com você. Você fala de Deus, a pessoa fica rindo, a pessoa não acredita naquilo que você fala, você está rezando, a pessoa está caçoando de você. Reza tanto, para que está rezando tanto? Deus não está te ouvindo. Deus está te escutando sim, meu irmão e minha irmã. Continue no seu caminho, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Caminhe olhando para Jesus, buscando as coisas do alto. Deus vai fazer a obra na sua vida na hora que tiver que ser feita, independente de quem fica ao seu redor falando mal e criticando você, porque você está buscando as coisas de Deus, mas as pessoas não querem que você busque. O mundo não quer que a gente busque a Deus. O mundo jaz sobre a ação do maligno. Fiquemos atentos a isso. Se você está servindo a Deus, continue a servir a Deus. Não pare. Não pare por ninguém. Se o que você faz está agradando a Deus, continue fazendo. Aqui Jesus não deixou se levar pela dureza de coração daqueles fariseus, mesmo sabendo que aquilo ia custar a vida dele, porque Jesus depois ele vai morrer por causa disso, do bem que ele fez. Do bem que ele fez. Diante de Herodes, lá na hora do julgamento dele, ele vai falar: se fiz mal, mostra o mal, mas eu só fiz o bem. Eu não fiz mal para ninguém, pelo contrário. Mas porque ele só fez o bem, ele incomodou aqueles que só faziam mal. Aqueles fariseus não estavam preocupados com aquele homem da mão seca. O homem frequentava a sinagoga, estava ali todo sábado, mas os fariseus nunca fizeram nada para ajudar aquele homem. Nunca. E quando Jesus chega para ajudar, eles ainda criticam. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus sabia do coração daqueles homens maus. Ele sabia que na hora que ele tocasse naquele homem e curasse ele, ele ia arrumar problema com aqueles homens, mas ele não tinha medo de problema. E Jesus ia perguntar para eles: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Gente, principalmente no dia do Senhor, ali o sábado era dia do Senhor, para nós hoje é o domingo. Principalmente nesse dia é dia de fazer o bem, todo dia é dia, mas principalmente no dia do Senhor. Você fazer uma obra de caridade, visitar um doente, ir no hospital, fazer visita aos doentes, visitar os presos se tiver condições, de visitar um asilo, de visitar uma casa de repouso, de visitar um parente seu que está doente, você está de folga, foi à missa, agora vai fazer uma obra de caridade. É dia disso. É dia de estar com a família, é dia de rezar com a família. E aqui Jesus estava fazendo o bem no dia certo, no sábado. Mas eles nada disseram. Eles iam falar o quê? Não, Jesus, não pode fazer nada hoje, nem o bem. Mas e aí? Ontem Jesus vai dizer que o homem foi feito para o sábado e não o sábado para o homem. Jesus vai dizer isso, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Aqui também é a mesma coisa, era um sábado. Era dia sagrado? Sim, mas era dia de fazer o bem. Dia de comer também, ia ficar sem comer porque era sábado. O homem estendeu a mão, Jesus tocou e o homem ficou curado. E os discípulos e os fariseus ficaram para morrer de raiva. E aí ficaram tramando para poder matar Jesus. É claro que foi só o primeiro momento, mas eles tanto fizeram que conseguiram. Depois nós vamos ver lá na Semana Santa, né, como que eles fizeram para poder
matar Jesus à noite. Levaram Jesus preso à noite, porque sabia que se fosse de dia poderia ter uma revolta naquela cidade. Quando o pessoal acordou de manhã, Jesus já havia sido preso, condenado e já estava carregando a sua cruz em direção ao Calvário. Quando o povo acordou, tudo já estava resolvido. Mas nós ficamos aqui hoje com essa cura de Jesus, com esse milagre. Jesus fez um milagre na mão desse homem e quer fazer um milagre também na minha e na sua mão, no meu e no seu coração. Nosso coração está seco para o Senhor? Abra as portas, deixa Jesus entrar, deixa Jesus curar a secura do seu coração. Você também tem rompantes de fariseus? Tira fora. Para de falar mal dos outros. Quando for igreja, direcione o seu olhar para o Santíssimo, para o altar. Não fique olhando para os lados, reparando nos outros, isso é muito feio. Olhe para Jesus. Abra o seu coração e deixe Jesus tocar e a sua vida vai mudar. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.